Começou. Tá viu? Ao vivo em inglês. Ao vivo. Você é um figura. A gente tem que ficar olhando pra lá. Tem, né? Não tem ninguém ali. Não, pode falar sem olhar pra lá, né? É, pode ser. Mas é bom manter contato visual com as pessoas, né? É. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, boa noite. Tudo bem, Dona Bel? Pastor Roberto, Pastora Sinara, seu Jones, Dona Cristiane. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família e a saúde, né? Muita saúde aí nesse tempo. A Fabizinha. A Fabi tá aí. Glória a Deus. Deus é bom. O pessoal tá entrando aí. Deixa eu tomar um golinho de água. Manuel, boa noite. Glória a Deus. Dona Nossa Mônica. querida. Oiê, Moni. Oiê! Dona Iraci, tudo bem? Tudo na paz? Glória a Deus. Vamos lá, nós vamos começar a nossa leitura bíblica aqui dessa quarta-feira. Começar a meditar um pouco na palavra. É sempre bom a gente parar um pouco, né? E focar na palavra de Deus. Amém. E deixar com que a palavra viva nos transforme, nos renove, nos restaure. E quando a gente entra na dimensão espiritual da palavra, a nossa vida melhora. Amém. Na verdade, porque a nossa cabeça, ela fica muito envolvida com os problemas do dia a dia, a gente fica muito desgastado, a gente se desgasta muito com o que está acontecendo no nosso redor. Verdade. Com as pessoas que estão ao nosso redor. Pode não estar acontecendo nada com a gente, mas está acontecendo coisa ruim com os outros, a gente acaba se abalando, a gente acaba preocupando, acaba ficando ansioso também e acaba tentando ajudar de alguma maneira, acaba participando daquele momento ali. Tudo isso desgasta, né? Acaba consumindo energia, consumindo a nossa força. E nós precisamos renovar. Amém. Precisamos revigorar as nossas forças. Nada melhor do que a palavra revelada de Deus. A palavra revelada de Deus tem essa refrigério, né? Essa unção, né? Amém. Cada vez que a palavra revelada de Deus vem sobre nós, a gente acaba renovando, colocando mais combustível no tanque e a gente consegue, né, sair melhor do que a gente entrou no tempo de estudo. Então nós vamos ler aqui um salmo falando sobre o livramento do Senhor na família. Né? O Senhor como aquele que livra, aquele que protege, aquele que cuida. É bom a gente reconhecer, relembrar, ou se a gente nunca reconheceu, que a gente comece a reconhecer o Senhor como aquele que nos livra e aquele que nos protege. Isso é muito importante. Então vamos orar, pedir para Deus falar conosco, porque só Ele pode nos ensinar. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar esse tempo nas Tuas mãos, a nossa vida, Pai, nossa casa, nossa família, nossa saúde, Pai. Verdade, Pedimos Pai. e imploramos o sangue do Cordeiro sobre nós, Amém, a Tua Senhor. presença sobre a nossa vida, que a presença do Senhor enche o nosso coração e que a Tua palavra, Senhor, ela seja viva dentro de nós. Amém. Não seja apenas uma letra morta, um conhecimento Pai, morto. Verdade. Que nós não sejamos religiosos com a Tua palavra, Senhor, mas que a palavra seja viva. Amém. Que ela seja um verbo vivo dentro de nós. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Senhor, amém. Nós depositamos aos Teus pés, Senhor, toda a nossa ansiedade, Amém. toda a nossa preocupação, desgaste,
os pensamentos, leva eles cativos em Amém, obediência à Senhor. tua palavra. Todos, Pai. Em nome de Jesus, Amém, Pai. Senhor. Toma a nossa vida agora e durante o tempo que nós estamos aqui conversando sobre a palavra, Sim, Pai. que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar, nos tratar, nos corrigir, Amém, nos Senhor. confrontar, Pai, e nos consolar. Amém, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui um salmo, é o Salmo 30, Amém. o Salmo de Davi. Nós vamos ver aqui nesse salmo várias coisas importantes para a nossa vida em família, principalmente a nossa vida espiritual, não é verdade? Então, nós vamos ler bem devagarinho e vamos meditar na palavra como tem que ser feito, né? A gente tem que meditar, ruminar a palavra. Amém. E isso vai trazer edificação, né? No versículo 1 do Salmo 30 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Amém. Né? Então, algumas perguntas, é importante fazer perguntas para o texto bíblico, porque no meio dessas perguntas, Deus fala, não é verdade? Uma estratégia importante. Vamos fazer pergunta, faz pergunta para o texto. Davi começa a dizer que ele vai exaltar o Senhor. Por quê? Né? Então, por que ele vai exaltar o Senhor? Aliás, o que é exaltar o Senhor? O que é exaltar o nome do Senhor e por que fazer isso? Isso é importante, a gente precisa aprender o que é exaltar o nome do Senhor. Né? Então, exaltar o nome do Senhor, a palavra exaltar significa colocar em cima. Amém. Né? Significa colocar acima. Amém. E isso é importante, grava bem isso. Mesmo porque a palavra altar significa elevação. Então, quando você fala que vai exaltar alguém, quando você fala assim, eu vou exaltar a Deus, você está dizendo literalmente que você vai colocar ele sobre uma elevação, sobre a tua vida, Amém. por exemplo. Amém. Isso é exaltar o nome do Senhor. Isso deve ser feito em família. Exaltar o nome do Senhor deve ser feito de maneira individual, mas também no coletivo, em família. Exaltar o nome do Senhor, colocar ele acima. E isso é o principal. Né? Todo o texto de Salmo 30 sempre vai cair para esse ponto. Colocar o Senhor como aquele que está acima e nós Amém. estamos abaixo. Amém. E não o contrário. Não o contrário. Né? A luta não é por bens, por posses, por cura. A luta é quem está em cima e quem está embaixo. E Davi, como ele era um adorador, um levita, ele diz, eu te exaltarei, ó Senhor. Por quê? Porque o Senhor me deu um motivo para te exaltar. Porque ele reconhecia. Né? Ele reconhecia. Porque o Senhor me livrou. Então, o Senhor me livrou. Quem foi que te livrou? Foi o dinheiro? De jeito algum. Foi o teu emprego? Não. Foi a vacina? Não foi. Foi o médico? Foi o remédio? Quem foi que te livrou? O Senhor. Então, o Davi aqui, ele está falando assim, eu te exaltarei porque o Senhor me livrou. Voltamos ao ponto principal. Quem é o protagonista da nossa vida? Quem é aquele que comanda a nossa vida? Quem é aquele que livra, que salva? Quem é aquele que traz proteção? E a gente volta algumas lives atrás, né? De se colocar realmente submisso ao Senhor, né? Se render de fato e deixar o Senhor conduzir a vida. É isso mesmo. Né? Colocá-lo no lugar certo, né? Então, nós temos que colocar as coisas nos lugares. A gente fala, né, da família. A família tem lugares, tem uma hierarquia na família. Alguém é o cabeça, alguém é a autoridade secundária, alguém tem que se submeter, alguém tem que obedecer, alguém tem que dar o comando, alguém tem que tomar iniciativa. Existem papéis dentro da família. Mas acima da família, esse é o ponto-chave. Quem está acima da família?
Quem está sendo exaltado sobre a família? Quem é aquele que é visto como aquele que livra? Será que é aquele que ganha mais dinheiro? Será que é a pessoa que ganha mais dinheiro na família? Olha, tem uma pessoa aqui em casa que ganha muito dinheiro. Essa pessoa é o arrimo de família. Ele livra quando tem uma dívida. Ele livra quando corta a luz. Ele livra quando tem que fazer compra. Então quem é o libertador? Quem é aquele que livra? Davi está falando assim, eu exaltarei o Senhor. Por quê? Porque o Senhor me livrou. E o Senhor não permitiu que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, literalmente, ele está falando, olha, se não for ao Senhor, os meus inimigos iriam se alegrar na minha pessoa. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, nós temos inimigos. Eu sei que nós somos um povo pacífico, às vezes até passivo demais. Nós somos pacíficos, não gostamos de entrar em confronto, em combate, em guerra. O brasileiro foge das guerras, né? Foge dos combates. O brasileiro é assim, né? Isso é bom, isso não é ruim. Mas nós temos inimigos. Temos inimigos espirituais e temos inimigos naturais. Tem inimigos espirituais que usam os inimigos naturais. O inimigo, a principal função do inimigo é roubar, matar e destruir. Essa é a principal atividade do inimigo. Mas dentro da família, a pessoa ou o demônio que essa pessoa tem, ela vem contra a família. Ou seja, ela quer destruir totalmente os princípios de Deus na família. O papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos. São os inimigos. Os inimigos, eles precisam ser confrontados e vencidos. Por quê? Porque senão eles vão se alegrar quando a família for derrotada. Então a família tem inimigos. Quem são os inimigos da tua família? Você precisa identificar quem são os inimigos da sua família. Será que é um espírito de confusão que vive dando confusão aí? Será que quando vocês estão brigando, quando vocês estão discutindo, esse espírito não está se regozijando? Vocês estão chorando, mas o espírito de confusão, ele está se alegrando. O espírito de confusão, ele promove a confusão e fica ali cantando vitória sobre a família. Então é muito importante perceber, irmão, apesar de sermos pacíficos, nós precisamos perceber os inimigos. E aí acho que vale a pena fazer exercício da pergunta, né? Porque às vezes está numa confusão e pergunta, mas por que a gente está brigando, né? Qual que foi a origem de tudo isso? Exatamente. Porque se a gente faz essa pergunta, a gente reflete, faz uma reflexão e que assim, não foi nada, foi uma pequena coisa. Isso. E tem pessoas que brigam só por causa de algum olhar. É algo assim, que vira uma confusão. Então, essa questão de perguntar, né? Como a gente está fazendo aqui, destrinchando o Salmo 30, perguntando a mesma coisa. Por que da confusão? O que aconteceu? Por que tá Qual que é a brigando, origem disso? E a maioria das vezes, quando nós fazemos essas perguntas, nós chegamos à conclusão que alguém está tirando sarro da nossa vida. Porque se você parar e racionalmente começar a pensar o que está acontecendo, por que vocês estão brigando, por que a gente está estamos de mal, por que a gente vai dormir brigado, por que nós vamos sair brigando por causa do pão, por causa de alguma ideologia, esquerda, direita, presidente da república, ex-presidente, por que a gente está brigando dentro de casa, irmão? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Quando a família reconhece o inimigo, uma coisa interessante dessa pergunta é que essa pergunta vai apontar quem é o verdadeiro inimigo. Exatamente. E quando você identifica o seu inimigo, você pode se unir com a tua esposa, com os teus filhos, para ir contra o inimigo verdadeiro. Então, os inimigos da família são aqueles que promovem a desunião da família, a divisão da família, a confusão em família.
promove uma série de situações para dividir a casa. E a casa dividida não subsiste. Não vai prosperar. E é interessante que essa questão da hierarquia, né? O Senhor acima de tudo. Essa questão da hierarquia, ela é muito importante. Está bem entronizada, bem internalizada, porque numa situação de crise, se não existe a clareza da hierarquia, vira uma bagunça. A gente vê, né? Eu participei por muito tempo, quando eu fiz psicologia, na minha sala tinha um militar. E aí, por várias vezes, ele nos levou em vários eventos, nós fizemos vários estudos de combate ao suicídio e tudo mais. E eu ficava admirada dessa questão hierárquica. Então, assim, o interruptor da luz estava do lado de alguém, mas eles iam vindo no comando até o soldado ir lá e acender ou apagar a luz. Aí eu ficava pensando, na época eu não entendia essa questão hierárquica. Mas eles exercitam, o tempo todo estão exercitando essa questão do comando. Então, assim, numa situação normal, né, que era uma palestra, uma coisa simples de apagar ou acender a luz, mas uma situação de crise, se eles estão, né, treinados ali, tem a prática da hierarquia, não tem risco, porque imagina assim, se duas pessoas diferentes ali, de duas patentes diferentes, dão dois comandos diferentes. Confusão. É confusão e é perda, é morte, né? Então essa questão da prática da hierarquia é fundamental. E por isso que a família tem que ter essa questão hierárquica clara. Para quê? E assim, e quem é que tem que fazer essa pergunta primeiro, né? É a criança que não tem tanto discernimento, né? Ou são os adultos, né? O marido, a esposa que tem que fazer essa pergunta, né? Mas por que nós estamos discutindo? Qual que foi a origem? Então, essa questão hierárquica, ela é fundamental nessas situações de crise. E perguntar para entender o motivo da ação, né? Qual que foi o motivo para a ação é fundamental. Porque as pessoas fazem as coisas e não sabem por que fazem. Brigam e não sabem por que brigam, né? E esse questionamento, discernir, né? Refletir é fundamental, né? Sim. E outra coisa que esse texto me revela é que além de nós termos inimigos em comum, os nossos inimigos são os mesmos. Na medida em que a gente casa e que a gente constitui família, nós temos inimigos em comum. Né? Eu não tenho os meus inimigos e a minha esposa tem os inimigos dela, de maneira alguma. Né? Nós nos tornamos uma só carne e estes inimigos, eles vêm contra essa uma só carne. Eles vão tentar dividir. Né? E esse texto me revela que o Senhor livra dos inimigos, ou seja, eu não tenho que me virar sozinho contra eles. Esse é o ponto-chave desse salmo. Deus está contigo para livrar você dos inimigos, sejam eles quais forem. Ele vai à frente, né? Ele vai à frente. Então você tem um Deus, Deus da família, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Esse Deus, ele entra nas batalhas e ele coloca os teus inimigos por estrada dos pés. Então, ele acaba com os teus inimigos. Amém, eu creio. Né? Porque muita gente fala assim, puxa, mas como que eu vou vencer uma situação que eu não controlo? Como que eu vou vencer a situação? Eu não consigo controlar a reação do outro, a reação da minha esposa, a reação do meu marido. Eles são difíceis, ela é difícil, ele é difícil. E aí, esse tipo de coisa não dá para ser controlado por um ser humano. Né? Então, olha, meu marido está sendo influenciado por um espírito de ira, um espírito de grosseria, um espírito de violência, e ali ele está sendo dominado por um espírito. Então você precisa lutar contra esse espírito. E quando você começa a lutar contra o espírito, você não está sozinha lutando contra o espírito, você tem a mão de Deus a teu favor. Na medida em que você ora utilizando o armamento espiritual correto, você está utilizando a fé em Deus. Amém. Ou seja, o Senhor nos livra, nos preserva e nos salva dos nossos inimigos. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Amém? E do ponto de vista emocional,
a gente não controla o outro, né? Como nós já falamos algumas vezes, mas o efeito do outro em mim eu controlo, né? Então a emoção é inata, mas eu não posso deixar aquele sentimento criar vida, um sentimento ruim criar vida, e eu perder o controle, né? Então nós temos que ter domínio próprio, né? O fruto do Espírito Santo, ele serve exatamente para esses momentos. E o Espírito Santo é Deus em nós. Exatamente. Para nos livrar dos nossos inimigos. Isso. E se a gente não consegue sozinho, é clamar. Sim, né? verdade. Me ajuda a não deixar esse sentimento entrar no meu coração. Não deixa ele aumentar. Exatamente. E foi o que Davi fez. No versículo 2 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Amém, amém. Né? Olha só, é uma frase pequena, mas com tanta informação. Mas tem muita profundidade, porque ele fala: Senhor meu Deus. Quem é o teu Deus? O teu Deus, para a gente identificar quem é o nosso Deus, é muito simples. No momento em que nós precisamos de cura, quem é a primeira pessoa que nós clamamos? Para quem nós ligamos? Para onde nós corremos? A primeira pessoa. Primeira pessoa. Não a segunda pessoa. Não a terceira pessoa. A primeira pessoa que nós pensamos quando nós precisamos de cura. Quando nós precisamos de libertação, de livramento. Quando nós precisamos de restauração. Qual é a primeira pessoa que nós pensamos? Aí você está identificando quem você considera o seu Deus. Você considera o seu Deus a primeira pessoa que você clama quando você precisa de livramento. Se você liga para o banco é seu Deus, meu irmão. Estou precisando de dinheiro. E pior que não é nem um banco, né? É mamon. Mamon. Aí você fala: eu preciso de dinheiro, o que eu tenho que fazer? Você tem que ligar para o banco? Se você tiver o Deus, o seu banco for o seu Deus, você confiar mais no seu banco, no empréstimo, do que em Deus, você já definiu quem é o teu Deus. Aí você vai clamar ao banco, você vai clamar alguém para te emprestar um dinheiro, você vai clamar para um homem para fazer alguma coisa por você. Então, o que Davi fazia? Davi falava: Senhor meu Deus. Amém. Senhor meu Deus. Ele se apoderou de Deus. Ele se apoderou do Senhor como Deus dele. Ele falou: Senhor meu Deus, eu clamei a ti por socorro e o Senhor me sarou. Por quê? A quem você clamar, quando você for curado, sarado, é para essa pessoa que você vai dar o crédito da cura. É para essa pessoa que você vai dar o crédito da libertação, da salvação, do livramento dos inimigos. É para essa pessoa, meu irmão. Esse é um mecanismo poderoso. Por isso, tanta gente querendo puxar o crédito para si. Olha, depois que eu vim nessa igreja, minha vida mudou. Foi a igreja que você, foi a placa da igreja que mudou a tua vida? Não, mas você está dando crédito para a placa da igreja, meu irmão. Você está errado, você está colocando Deus em qualquer outro lugar, você está colocando a placa da igreja como Deus na sua vida. Tem um super risco, né? Porque as pessoas são falhas. Então, se eu coloco no meio para as coisas humanas, né? Que a placa é algo físico, algo humano, é muito complicado. Qualquer falha desmoraliza. Exatamente. Agora, Deus nunca falha. Agora, por que eu vou para a igreja então, pastor? Por que eu tenho que ir para a igreja? Porque na igreja é lugar de adorar. A igreja é o lugar onde Deus tem que ser adorado. Onde Amém. Ele tem que ser reconhecido. Amém. Na igreja não é para reconhecer a igreja, é para reconhecer Deus. Amém. Na coletividade. Para exaltar a Deus coletivamente. Individualmente você faz na sua casa, mas coletivamente você faz na igreja. Agora, quando você vai para a igreja e você considera a igreja como seu Deus, você está errando. Você está idolatrando a tua igreja. E isso é um problema. Para Deus é um problema. E para quem está idolatrando também. Então é importante entender quem é o teu Deus e quem é que está levando o crédito. Porque a palavra glória é a palavra, um dos significados da palavra glória é o significado, reputação.
Quem leva a reputação, o crédito pela tua vida de vitória, meu irmão? Pensa um pouco. Eu tenho certeza de quem me deu vitória, de quem me deu livramento. Eu tenho certeza do meu lado. Agora a gente precisa meditar nesse ponto, por quê? Porque você está colocando a tua força, a tua segurança em algum lugar. E eu tenho que colocar no lugar certo. E o clamor tem a ver com intensidade, né? Exatamente. O clamor, ele é o start, é quando se inicia a ação de Deus. Ou seja, o clamor na direção de Deus. Clamei a ti por socorro. Quando você clama a Deus. Quando você clama a Deus, você recebe livramento. Agora, quando eu clamo ao homem, quando eu clamo a uma organização, a uma placa, quando eu clamo a qualquer outra coisa, eu não vou atingir o livramento de Deus. Por quê? Porque você está confiando mais em carros, em cavalos, em pessoas, do que no Senhor. Então, é muito importante aprender com Davi. Eu clamei a ti por socorro. Amém? As pessoas, às vezes, elas ficam, mas pastor, a minha família está passando por um problema, o Senhor não está vendo? Eu sou Deus? Né? A minha família está passando por onde estava o Senhor? Eu não sou onipresente, eu não sou onipotente. Você está colocando a minha vida como Deus da sua vida. Você está errado, irmão. Então, rapidamente, você tem que se decepcionar comigo. Você tem que se frustrar comigo, urgentemente. Porque você vai parar de orar ou colocar a sua expectativa na minha pessoa e colocar a sua expectativa na pessoa certa. Amém? Então Davi clamou a Deus. E satisfação tem a ver, né, com a expectativa menos a experiência, né? Então, se a expectativa foi superior à experiência, vai ter insatisfação. Vai ter insatisfação. Né? Então, clamei a ti por socorro e tu me salvaste. Amém? Então, alguém na família tem que clamar a Deus. Alguém. Por exemplo, né? Jeremias 33:3 diz exatamente o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Para quem que nós estamos clamando? Deus está falando assim, Jeremias, clama a mim. Se a gente clamar a Deus, Ele vai nos responder. Se você clamar a Deus, Deus vai te responder. Mas o que é o clamor? É um grito? O que é um clamor? Eu posso clamar a Deus com a boca fechada, irmão. Porque o clamor não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Tem a ver com aquilo que sai do meu coração. Transparência, né? Exato, a intensidade. A pastora Cláudia falou intensidade. Se eu clamo, eu estou sendo intenso com Deus. Eu estou falando com Deus e só com Ele. E dentro de mim não tem uma divisão. Se a minha oração não resolver, eu vou pular para o banco. Eu vou pular para algum homem. Eu vou pular para algum pastor, alguma pessoa que pode me ajudar. Se Deus não me ajudar, eu vou dar um jeito, eu vou dar meus pulos, que é o que a gente faz, irmão. A gente faz exatamente isso. Davi está dando uma experiência para a gente tremenda, para a gente parar de se virar nos 30. E ser ansioso, né? Porque a gente nem espera as coisas acontecerem, né? Exatamente. Agora, como que Deus respondeu esse homem? Versículo 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Ele está falando de duas dimensões tremendas aqui. Primeiro, o Senhor fez a minha cova, a minha alma subir da cova. A minha alma já estava na cova. Sabe quem fala isso? É uma pessoa que estava em depressão. Profunda. Uma pessoa que já estava morta, já estava entregue, irmão. Bem profunda. Essa pessoa aqui, Davi, falou, da cova fizeste subir a minha alma. Ele não diz quanto tempo ele ficou na cova.
Mas uma pessoa que está com a alma na cova, não o corpo, com a alma na cova, ela está entregue. Ela desistiu de viver, desistiu de lutar, Já desistiu. não tem força, né? Não tem força nenhuma. Ela está assim, eu sei que eu estou falando, irmão. Ela está simplesmente vegetando, respirando. Respira. Por quê? Porque é involuntário. Mas se dependesse da pessoa, ele não nem respirar, respirava. Então, o que ele está falando? Para sair da cova, para a sua alma sair dessa cova, para a sua alma sair desse marasmo, para sair dessa desistência da vida, só tem uma pessoa que pode tirar você daí. E essa pessoa não é humana. É uma pessoa e uma atitude. Então ele está falando, Senhor, da cova, o Senhor fez a minha alma sair. Pelo clamor anterior. Né? O Senhor fez a minha alma sair da cova. Então, se você clamar a Deus, você pode estar na pior fase da depressão, da tristeza, da angústia, de qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, essas coisas que vêm aí, que estão tão na moda aí. Você tiver com tudo isso, irmão, e você clamar a Deus, Deus vai puxar você da cova e Ele vai revigorar você. Amém. O que é revigorar? Ele vai colocar um novo vigor, uma nova força. Ou seja, você pensou que você tinha acabado. Ou seja, a tua vida acabou. Acabou, pastor. Olha, minha vida acabou, eu não tenho mais motivo de viver. Eu perdi tudo, eu não sei, mas eu olho para o lado, não vejo graça em nada, eu não sinto prazer, eu não sinto mais emoção boa. A dor emocional é tão forte e tão constante e tem tantos anos que eu não acredito que eu vou sair dessa. É assim, irmão. A cova é exatamente assim. É quando você está num constante estado de angústia e a dor emocional, ela é sentida no seu corpo. E você não sabe o que fazer. Aquela angústia 24 horas por dia. Dessa cova, só Deus pode te tirar. E quando a gente clama, o Todo-Poderoso, nós somos feitos de terra, me veio isso agora. E a cova é um lugar de terra. Sim. Então, por meio da terra, Deus nos restaura, Sim. né? Então, se a gente, pedir, o que Deus faz? Sopra. Isso. Fôlego de vida. Como ele fez com Adão. Então ele sopra, e esse sopro de Deus não é algo que vem de uma pessoa, meu querido. O sopro de Deus Amém. Vem de dentro de Deus. E aí eu lembro de uma palavra que fala assim, a palavra espírito, porque a palavra espírito no grego é a palavra pneuma, que vem de respiração, pulmão. Então, quando você clama, Deus sopra, irmão. Amém. E quando ele sopra, o vigor começa a voltar. Não vem de você, vem de Deus. Deus está soprando, ele vai soprando e aquilo começa a entrar novamente, vai entrando. Isso é um processo. E esse processo começa a trazer aquela força, aquele vigor. E quando você menos esperar, você vai poder falar o que Davi falou. Da cova, o Senhor fez subir a minha alma. Eu estava na cova, mas eu não sei como eu saí da cova. É porque o Senhor fez. Não tem como você acreditar isso a qualquer ser humano nesse planeta, irmão. Não dá para acreditar, uma pessoa que está na cova, que está numa depressão profunda. Não dá para você falar, o ser humano me tirou da cova. Isso não existe, irmão. Davi está ensinando a gente aqui. Da cova o Senhor faz subir a nossa alma. E, consequentemente, preservaste-me a vida para que não descesse sepultura. Por quê? Porque uma pessoa em depressão, qual é o fim dela? Morte, né? Morte física. Por quê? Porque a depressão, ela começa a afetar os órgãos do corpo,
É como se a mente, o cérebro, mandasse um comando para o corpo. Desiste. Né? O sistema nervoso, o sistema central aqui, ó, o comando, né? O pessoal que trabalha aqui dentro, fala assim, meu, fica largado aí, pulmão, fica largado aí, coração, fica largado, deixa o câncer entrar, deixa as doenças entrarem, não precisa mais de anticorpos, começa a cair a imunidade, irmão. Então, quando Deus nos tira da cova, o nosso físico começa a ser restaurado. E um psiquiatra renomado conversou conosco, ele falou que o câncer, ele começa na cabeça antes. Ele começa no cerebelo. O cerebelo é a parte que faz a divisão das células e é onde inicia o câncer. Então... Olha aí, irmão. Sopro de vida. Nós precisamos do sopro de vida. Então clame a Deus. Né? E aí ele fala assim, no versículo 4, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém, eu creio. Então, quando esse homem está relatando a experiência que ele teve com Deus de livramento, ele está dizendo assim, salmodiai ao Senhor, vós seus santos. Sabe o que vem com o livramento? A inspiração. Então, o sopro de Deus não é só para nos levantar, mas faz com que a alma ela seja tão revigorada que ela começa a cantar. A festejar, né? A expressar alegria. Então, salmodiar é uma palavra hebraica que significa entoar canções novas. Canções que nós não conhecemos. Sabe quando você começa a inventar uma letra de música? Eu sei. Né? E você começa a cantar uma musiquinha que você inventou naquela hora. Salmodiar ao Senhor é fazer exatamente isso. É como diz lá no Novo Testamento, né? Cantar, entoai ao Senhor cânticos espirituais, cânticos novos, irmão. Fruto do quê? O que é um cântico novo? Ele é fruto de uma experiência pessoal com Deus. Através dessa experiência, as palavras começam a brotar. Por quê? Porque o sopro de vida, ele faz com que a minha mente, o meu cérebro, comece a ter gratidão a Deus. Ou seja, acreditando a Deus, e somente a Deus, o livramento que Deus me deu. E é recriado, né? Por isso que vem a criatividade para cânticos novos. Exatamente. Então, isso é muito forte, muito forte. Então, a Bíblia está falando aqui, ele está falando, a sua ira não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Amém. Então, ele está reconhecendo uma coisa importantíssima, irmão. Durante o tempo da ira de Deus, Davi está reconhecendo que ele está sendo corrigido. Ou seja, o Senhor está me corrigindo por causa do meu pecado. A ira de Deus, ela acontece por causa do meu pecado. Então eu peco, e aí eu penso que não vai ter nenhuma consequência, mas a consequência uma hora vai bater na minha porta. Semeadura e colheita, né? Uma hora vai ter, né? Vai ter uma consequência, e a consequência vem para a minha alma, vem para o meu físico, vem para a minha família. Então eu estou pecando, irmão, continuamente. Vai ter uma hora em que o juízo de Deus vai se apresentar, e aí acontece isso, a ira de Deus. E ele fala, a ira de Deus dura só um momento. Graças. Mas o seu favor dura para sempre. Quer dizer, uma pessoa que reconhece... Favor é a graça, né? O favor imerecido, né? Favor imerecido, é a graça de Deus. Uma pessoa que está passando pelo juízo de Deus, quando ela sabe que Deus é exaltado, quando ela reconhece que Deus está em cima e ela está embaixo, ele reconhece da onde vem a correção. Aí tem um detalhe, para que isso aconteça, a pessoa tem que entender que ela errou, ela precisa de arrependimento para entender que ela precisa ser corrigida. Se ela não teve arrependimento,
ela se revolta Sim. muitas vezes contra Deus e não entende a correção, porque ela não se arrependeu. Não entendeu que ela falhou, que ela errou, né? Você sabe que essa análise que a gente acabou de ouvir, é a análise do perfil do Davi. Uma característica importante do Davi é que ele reconhecia quando ele errava. E aí, por exemplo, ele está sendo expulso de Jerusalém por causa de Absalão. Absalão era seu filho, tentou matar Davi para tomar o trono. E quando ele está saindo de Jerusalém, um homem pegou em pedras e começou a apedrejar Davi. Apedrejar, jogava pedras no rei Davi. O rei Davi que matou um gigante, Golias, que matou um monte de filisteus, que tinha vitória, ele estava sendo apedrejado por um homem. O comandante do exército Davi falou, quer que eu mate esse homem aí que está jogando pedras no Senhor? Ele falou, não, o Senhor está me corrigindo, porque eu errei. Eu errei. E eu reconheço que o Senhor está me corrigindo. Deixa ele jogar as pedras. Deixa ele jogar as pedras. Davi podia ter mandado matar aquele cara, mas ele sabia o porquê que ele estava vivendo aquela situação. E essa análise de reconhecer que eu estou errado, que eu causei essa situação, eu tenho participação direta na causa do problema, isso é fundamental, irmão. E discernir, né? Quando é uma ira de Deus ou quando é um ataque do inimigo, né? Então Exatamente. Esse discernimento é necessário, né? Separar as coisas. E por isso a questão de voltar a perguntar, né? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E ter uma resposta sincera, né? Exatamente. Não se enganar, né? E aí você vê que uma pessoa que está reconhecendo, né, o momento que Deus está irado com ela, essa pessoa, por exemplo, né, eu peguei 2 textos aqui de Jó, que estava passando pelo pior momento da sua vida. O pior momento. Perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, a sua esposa mandando amaldiçoar a Deus, ele perdeu a saúde, ele estava se raspando com caco de telha, mas ele disse a seguinte palavra, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, no meio de toda aquela lamentação, no meio de toda aquela desgraceira, no meio da doença, no meio da perda e do luto, ele consegue falar essa frase, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Ele também falou a seguinte frase, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então olha só isso, irmão. O Jó passando pelo pior momento da sua vida, mas ele mesmo assim, ele reconhece que existe um processo de renovação, de novo vigor que pode vir da parte de Deus. Então, grava bem isso, porque no pior momento da sua vida, você pode crer que Deus restaura, renova. Amém. Ele é o Redentor, Ele é o seu protetor, Ele é o seu libertador. E mais ninguém. E é o cheiro das águas. Não é assim ao mergulhar nas águas, é apenas ao cheiro. Ou seja, se a gente tiver esse movimento de ouvir uma palavra, de ler uma palavra, é libertador. É libertador. E é assim que Deus começa a soprar. O cheiro. Ao cheiro das águas brotará. Quer dizer, imagina uma raiz seca e a água está passando perto. A umidade que vem no ar, que é o cheiro das águas, é a umidade. Ela já começa a causar uma reação naquela raiz. Então as águas, irmão, são a palavra viva de Deus. A palavra, quando você ouve a palavra, você começa a encher o seu coração de fé. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, se você começar a ouvir, dar ouvidos à palavra de Deus, você vai perceber que ao cheiro das águas, você vai começar a se revigorar. Amém? Então, nós precisamos ouvir e ouvir pela palavra de Deus, porque isso vai trazer
um renovo sobre a nossa vida. No versículo 6, Davi está descrevendo uma situação muito comum com muitos de nós. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Né? Isso aqui é uma coisa importante. Por quê, irmão? Porque a gente coloca a prosperidade como rocha na nossa vida. Colocamos a nossa prosperidade, a nossa carreira, os nossos bens, o nosso patrimônio, né? Aquilo que a gente apoia a nossa vida. A gente fala assim, jamais serei abalado, eu conquistei essa casa, eu conquistei esse carro, eu conquistei essa carreira, conquistei essa empresa. Quando a gente começa a falar algo assim, a gente está sofrendo um perigo muito sério. Porque a gente está se apoiando em coisas que podem ruir, que podem cair, que são temporárias e mais, elas deterioram com o tempo. Isso mesmo. A traça corrói. Todas elas deterioram. Até a carreira profissional, até a empresa corrói, irmão. Se você lança um produto, ele faz sucesso, você prospera com ele, vai ter uma curva, vai ter uma hora que ele vai deixar de fazer sucesso. Como chama essa curva? Curva de Gauss? Curva de Gauss. Curva de Gauss. São parentes. Brincadeira. Então você tem lá uma empresa que está bombando, está vendendo, está ganhando dinheiro, você fala assim, jamais serei abalado. Olha o perigo. Porque é uma coisa importante com Davi, irmão. O Davi falou assim, eu dizia na minha prosperidade, jamais seria abalado. Por quê? Porque ele tinha orgulho da sua prosperidade. Não, ou a gente acha, né, porque nós somos filhos, que nada vai nos acontecer. É. O mundo jaz no maligno. Né? A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, ou seja, virão situações, virão aflições. Exatamente. Né? E a gente achar que nunca vai acontecer é uma falsa ilusão. Você tinha ali na rodovia Anhanguera, aqui em São Paulo, existia ali uma divisão entre a ida e a volta. Então os caminhões passavam para lá e estavam voltando para São Paulo para cá. E no meio tinha uns postes assim. E a base desses postes era um ferro pequenininho. E quem passava de carro olhava para aqueles postes e falava assim, nossa, isso daqui é a nossa segurança para não passar para o outro lado e bater de frente com o caminhão do outro lado. Só que aquele poste era tão fraco, irmão, que se você pegasse com a mão e fizesse assim, ele dobrava. Imagina um carro em alta velocidade batendo naqueles postes. Então aquele poste, ele dava para nós motoristas uma falsa sensação de segurança. Parece que eu estou seguro. Por quê? Porque eu estou vendo esses postes aqui. Mas, meu irmão, aquilo ali é falso. Assim como você falar na sua prosperidade, porque você tem uma casa, porque você tem um carro, porque você tem um dinheiro, porque você tem isso, aquilo, ou porque você está na igreja A, B ou C, que você jamais será abalado, é muito perigoso. Você está crendo em algo que não é verdade. Não é verdade. Todos os homens da Bíblia, todos eles, foram abalados em algum momento das suas vidas. Moisés, Jó, Daniel. O Daniel, irmão, foi abalado, foi jogado na cova dos leões. O Paulo foi perseguido, apedrejado. O próprio Senhor Jesus. O Pedro foi perseguido. O Tiago foi morto à espada. Quer dizer, o que você tem, o que eu tenho, que eles não têm. Então, dizer na nossa prosperidade jamais seremos abalados é a falsa sensação de segurança. Você está se enganando, irmão. Você está cometendo um auto-engano. E a frustração, a decepção, ela vem desse auto-engano. Deus nunca nos prometeu que nós não seríamos abalados. Nunca você viu isso sair da boca de Jesus. No mundo tereis aflições. Então, Deus não engana ninguém. O homem engana, o homem promete o que não pode entregar, o homem fala, imagina, você não cai mais, agora você está seguro, agora você está isso é tudo mentira, balela, irmão. Isso é balela para boi dormir, isso aí é para te manipular, isso é para te enganar. Então, nós temos que ter
dentro de nós a revelação da palavra como ela é. Ou seja, eu nunca posso dizer que eu não vou ser abalado. Não seremos abalados, né? Tem uma música, não seremos abalados. Pega uma doença para você ver se você não vai ser abalado, irmão. Davi foi abalado, ele falou assim, eu nunca serei abalado. Aí ele fala no versículo 7, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto e logo fiquei conturbado. Ele falou assim, ó, quando o Senhor fez assim, ó, o Senhor virou o rosto para outro lado. Quando o Senhor fez isso, eu fiquei conturbado. E eu tomei o cuidado de saber o que é conturbado, irmão. O que essa palavra significa? Palavra conturbado significa atemorizado, significa aterrorizado, significa ansioso. Ou seja, quando Deus viu que ele estava falando, jamais serei abalado, minha prosperidade me segura, Deus só virou o rosto para o outro lado, parou de olhar para o Davi. E Davi fala assim, quando o Senhor fez isso, eu fiquei aterrorizado. E Deus deve ter falado assim, que parte que você não entendeu que você pode ser abalado? Quer dizer, Deus está ensinando Davi, eu vou virar o rosto para o outro lado, para que ele reconheça quem é a sua segurança. Eu vou virar o rosto para o outro lado, e ele vai perceber que a prosperidade que ele tem vem da minha mão. Que aquilo que ele conquistou, ele recebeu do alto. A Bíblia diz o seguinte, meu irmão, todo dom e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima, vem do Pai. O Amém. Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Não há dúvida. Amém. Então você tem algo de bom na tua vida, veio de Deus. Não veio de um homem, veio de Deus, irmão. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Amém. Agora, quando na prosperidade eu falo não serei abalado, eu estou falando, Deus não me protege, quem me protege é a prosperidade. Então toma cuidado. Né? Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Seja tu, Senhor, o meu auxílio. Olha o pedido dele. E aqui essa oração, essa parte da oração é uma coisa tremenda, irmão. Por quê? Porque, primeiro, ele começa a argumentar com Deus. Por que que Deus teria que tirar ele da cova? Por que que Deus tem que me tirar da cova? Por que que Deus tem que me tirar da depressão? Por que que Deus tem que livrar a minha alma e livrar o meu corpo da morte? Por quê? Por que será? Imagina Deus perguntando para o Davi, por que que eu tenho que te livrar? E ele fala assim, que proveito o Senhor vai ter no meu sangue? Que proveito o Senhor terá no meu sangue? E aí Davi faz o Senhor se lembrar de uma coisa muito importante para Deus. O projeto de Deus. Amém. O propósito de Deus. O plano de Deus. O Senhor me colocou, Davi falando para Deus, o Senhor me colocou aqui para te adorar. O Senhor me colocou aqui para te louvar o nome. Amém. E o Senhor me colocou nessa terra para declarar a verdade. Se eu sair dessa terra, esse propósito morre comigo. Esse plano morre comigo. Esse projeto morre comigo. É o que ele está falando para Deus. Então, Deus, não é que o Senhor não tem que me matar, é que se eu morrer, o que o Senhor quer não acontece. O teu processo nessa terra não acontece. O teu plano é frustrado e nenhum dos teus planos é frustrado. Então, quando você alinha a sua vida com o plano de Deus, você está falando a linguagem de Deus. Ele está alinhando a vida dele com o projeto. Ele está falando, Senhor, se eu sobreviver, eu vou te adorar. Se eu sobreviver, vou obedecer. Se eu sobreviver, eu vou glorificar o teu nome. Eu vou declarar a tua verdade. Porque esse é o teu interesse, não é o meu, mas é o teu. Não, é a experiência de Davi, né, quando
com a harpa, né? Ele libertou Saul, né? Uhum. Então, ele tinha uma experiência anterior de que se ele louvasse, né? Salmodiasse, teria libertação, né? Você vê que Deus deu um destino para o Davi. E o destino não é do Davi, é de Deus. Libertador, salmodiador, Um adorador. adorador. Mesmo, né? E ele está falando, Senhor, por que o Senhor tem que me livrar da cova? Para eu ganhar dinheiro? Para eu ficar feliz, para eu ficar rico, para eu ficar próspero? Não. O Senhor tem que me livrar da cova, porque na cova, como que eu posso te adorar? O pó vai te adorar? Os mortos não te adoram. Eu na cova, quem vai declarar a tua verdade? Para esse tempo que nós vivemos. Então o Senhor me colocou aqui com esse projeto. Por que se o Senhor me matar, se o Senhor permitir que eu morra na sua ira, como é que vai acontecer isso? Não vai acontecer. Então o seu projeto é o seu interesse, não é o meu. Amém? Deus falou assim para um profeta, apresenta as tuas razões. Fala comigo. Quais são as tuas razões? Por que eu tenho que responder a tua oração? E Davi está dando as razões dele. Que proveito o Senhor obterá no meu sangue, quando baixo a cova. E eu te faço um pedido, Senhor. Seja tu o meu auxílio. Olha que forte, irmão. Seja o Senhor o meu auxílio. Eu acho que hoje, a coisa mais difícil que tem é transformar dentro de nós quem é o nosso auxílio de verdade. O meu pedido para o Senhor, seja o Senhor o meu auxílio. Eu não quero ser auxiliado por mais ninguém. Eu não quero contar com mais ninguém. Eu quero contar só contigo, Senhor. Porque só o Senhor é libertador. Só o Senhor é minha proteção. Amém? Então, esse era o pedido, foi o pedido de Davi. E no versículo 11, converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco. Amém. E me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. E a questão dele estar com um pano de saco já é mais uma confirmação de que ele estava arrependido, ele sabia que ele que tinha errado, né? Exatamente. Olha que revelação, coisa linda, né? Revelação tremenda, irmão. O pano de saco ele era utilizado para a pessoa se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque ele tinha errado. É quando a pessoa reconhece que ele errou e ele está arrependido. Então ele se vestia de pano de saco para se humilhar. Era um ato profético de humilhação diante de Deus, né? Então ele está dizendo assim, o Senhor converteu o meu pranto em folguedos. O Senhor tirou meu pano de saco e me cingiste de alegria. E é o que Deus vai fazer com você. Amém. É o que Deus vai fazer com a tua família. Deus vai fazer o mesmo processo, irmão. Porque uma coisa interessante é que ele está falando assim, o Senhor fez tudo isso para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. O propósito de Deus com a tua restauração, o propósito de Deus com a minha restauração é que nós possamos adorar a Deus, o nosso espírito seja vivificado, seja vivo. Esse é o propósito de Deus, irmão. Não, e multiplicar o talento, né? Porque Davi tinha esse dom, né, de adorador, né? Exatamente. Não era um adorador comum, né? Ele era habilitado, capacitado. E se Deus sempre nos dá um livramento, né, é para que a gente possa multiplicar os dons que Ele nos deu, né? Propósito. Então não é assim alguma coisa que você fala assim, eu vou mudar, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer isso. Você não faz, daqui a pouquinho você está precisando de um novo livramento. Não é bacana isso. Né? Porque, imagina, montanha-russa, né? Deus me livrou, me prosperou, agora eu confio na minha prosperidade. Aí o que acontece? Você começa a cair. Aí você cai e Deus precisa te livrar de novo, te dar prosperidade de novo. Quer dizer, vai ter uma hora, irmão, que nós vamos amadurecer. Porque Deus sabe fazer uma pessoa amadurecer. Papai é especializado nisso. Ele sabe.
Ele sabe a quantidade de dor que a gente consegue suportar. Ele sabe o nosso limite, respeita o nosso limite. Ele sabe das nossas fraquezas. E ele sabe levar a gente a um estado de arrependimento. O arrependimento vem de Deus. Deus concede o arrependimento. Então, Davi, ele passou por um processo com Deus. Mas o final desse processo dependeu da revelação. Senhor, seja tu o meu auxílio. Seja tu o meu auxílio. Eu quero que o Senhor me auxilie. Amém. Eu não quero contar com pessoas, não quero contar com mais nada. Se o Senhor vai me auxiliar e vai usar um médico, eu vou me submeter ao médico. Se o Senhor vai me auxiliar e vai usar um remédio, eu vou me submeter ao remédio. Quando a pessoa está debaixo da mão de Deus, ela começa a viver, irmão, o que Deus está trazendo para a vida dela. Amém? Deus me tratou, por exemplo, né? Tive que ir para terapia, fazer terapia. Mas terapia todo mundo tem que fazer, né? Poxa vida. Mas eu estou falando de mim. Né? Então, eu não queria fazer terapia. Aí, no momento que eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, eu faço. E aí Deus falou, tá bom, vai fazer terapia. O que o Senhor quer que eu faça, eu faço. Então vai fazer uma cirurgia. E eu fui fazer a cirurgia. Acabou, ponto final. Então, quando a gente se submete a Deus, Ele começa a estender o auxílio dele para a nossa vida e Ele vai usar pessoas, vai usar mecanismos, ou Ele vai simplesmente nos curar. Mas que Ele auxilia, irmão. Ele não deixa ninguém na mão. Eu acho que o reconhecimento de que Deus é o nosso auxílio, esse reconhecimento, ele é fundamental para que o auxílio de Deus chegue. E ele faz, né? É o que a gente precisa, não o que a gente quer, né? Exatamente. Deus sabe o que a gente precisa. Irmão. Eu lembro, o Renato, quantos graus você tinha? 4,5, 5? Uns 5,5. E ele ficava orando, né? Para Deus curá-lo. Que ele não queria fazer cirurgia, né? Da miopia. Você se lembra? Me cura, Senhor. Tira essa miopia dos meus olhos. E aí o que aconteceu? Veio, né? O plano de saúde começou a cobrir, isso há muitos anos atrás, a questão da cirurgia de miopia. Então existem meios, né? E a solução nunca é nossa, né? O caminho nunca é nosso, o processo nunca é nosso, né? É sempre do Senhor, daquele que sabe todas as coisas, né? O Senhor vai usar os seus mecanismos para te ajudar. Os mecanismos de Deus, irmão, são de Deus. Então, eu não questiono mais. Se vem da mão de Deus, eu quero. Se vem da mão de homem, eu não quero. Eu quero da mão de Deus. Deus está usando o homem? Tá. Então eu recebo, porque vem da parte de Deus. O homem é só um entregador. O homem é só um porta-voz. O homem é só alguém que Deus está usando. É só isso que nós somos. Então, o que eu recebo, eu quero receber da parte de Deus. Eu não quero perder isso. Então, que você não perca essa conexão com Deus. Reconhecer que Deus é aquele que te auxilia. Ele vai usar as pessoas, ele vai conduzir as pessoas, ele vai guiar as pessoas, vai inspirar as pessoas, ele vai falar para as pessoas assim, vai lá, ajuda, vai lá, entrega isso, entrega aquilo, vai lá, contrata ou demite. Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai fazer tudo acontecer na tua vida. Mas Ele nunca vai te abandonar. Então, às vezes vai usar uma pessoa e depois vai usar mais ninguém. Aquela pessoa não vai ser mais conduzida por Deus para te ajudar. Pronto, acabou. É só uma vez. E outras pessoas vão te ajudar durante 1 ano, 2 anos. Depois elas vão se afastar, porque Deus muda os tempos. Deus vai mudando as conexões. É o Senhor que está fazendo. E se você reconhecer isso, meu querido, você não vai ficar idolatrando ninguém, não vai ficar esperando das pessoas o que só Deus pode te dar. Amém? Amém, pastor? Amém. Quer falar mais algo? Acho que já deu o horário aí. Já deu, né? Amém? Eu vi que tem alguém fazendo aniversário. Quem que é que tá fazendo aniversário aí? Eu vi um Happy Birthday. Glória a Deus. Também acho que tinha alguns nomes, não sei se alguém pediu oração também. Vamos orar.
Amém? Vamos orar e vamos encerrar. Medita nessa palavra, irmão. Medita nesse salmo de Davi. Vamos aprender com essas experiências desses homens de Deus, né? Ficaram registradas na Bíblia por um motivo, por um propósito, né? Deus não ia fazer um homem escrever o que estava no coração dele só para ficar parecendo muito espiritual, parecendo bom, essas coisas, para ganhar like. Não, ele está ali para ensinar, né? Davi está ali para ensinar. Então ele registrou esses momentos, registrou essa oração para nos ensinar, para que a gente pudesse ter um princípio básico de que só o Senhor é Deus. Princípio básico. Amém? Então vamos orar por todas as pessoas que estão pedindo oração aí, a Alessandra, familiares, parentes. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sim, Paizinho. Coloca a tua mão agora sobre cada um de nós, Senhor. Sim, Paizinho. Seja o Senhor o nosso auxílio. Amém, Seja Pai. o Senhor o nosso libertador, o nosso curador. Em nome de Jesus. Seja o Senhor, Pai, aquele que nos protege e nos livra, Pai, dos inimigos. Sim, Pai, nós queremos pedir perdão todas as vezes que nós contamos com as pessoas, mas tínhamos que contar com o Senhor. Verdade, nós Pai. trocamos, Senhor, tiramos o Senhor de cima da nossa vida e colocamos pessoas acima da nossa vida. Perdoa esse pecado, perdoa, Senhor, porque nós esperamos de homens aquilo que só o Senhor podia nos dar. Em nome de Jesus, Pai, limpa a nossa vida com teu sangue, Amém, remove Senhor. toda a idolatria, remove, Pai, tudo isso que faz com que a gente confie nas riquezas, confie na prosperidade, confie nos bens. Tira Sim, tudo Pai. isso do nosso coração e nos ensina a te adorar, nos Amém. ensina a te buscar, nos ensina a confiar em ti, Senhor. Renova a nossa vida, tira a nossa alma da cova, tira, Senhor, essas pessoas Sim, que Pai. estão pedindo oração, Em nome de de toda a Jesus. situação de enfermidade, toda a situação, Pai, de enfermidade psicológica, Amém. enfermidade física, Sim, qualquer Pai. tipo de vírus, bactéria, qualquer enfermidade, Pai. Sim, Todas Pai. elas foram levadas naquela cruz pelo Teu Filho. Amém, E eu nós creio. cremos e agradecemos, Pai, pela cura que o Senhor conquistou para nós. Em nome de Jesus, Amém, nós Senhor. te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova sobre Amém, a nossa vida. Senhor, eu Nós creio. abençoamos cada um, abençoamos as famílias, abençoamos a saúde, abençoamos a casa e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Amém. Um beijo a cada um aí. Deus abençoe. Até a próxima.